Ah, dureza, Brasil! E o Tribunal de Contas da União resolveu mexer num vespeiro de uma licitação milionária no Ministério da Cultura. É, Tribunal de Contas da União, também conhecido como TCU, suspendeu por unanimidade uma licitação do Ministério da Cultura estimada em 19 milhões de reais por ano. A auditoria especializada em tecnologia da informação apontou indícios de sobrepreço e diversas irregularidades no processo. As comparações revelaram que o contrato similar do TCU custou 5,2 milhões, enquanto nos parâmetros do Ministério da Cultura custaria 39,7 milhões. Aumentinho só de 660%. Alguns itens específicos apresentaram sobrepreços alarmantes, como serviços de acesso remoto, 1.033%, acesso seguro, 2.419%. O Ministério desclassificou sem justificativa sólida a empresa que apresentou a melhor oferta, resultando em contratação 5,2 milhões mais cara. Fabiana Barroso, você que conhece de questão tributária e administrativa, como é que uma aberração dessa acontece no Brasil? Aí a pergunta já é a resposta, né, Serrão? Porque a gente não tem nem escapatória, né? Para você tentar entender o mínimo da questão tributária, você já tem a constatação de que, gente, não tem como. Não é que... Ó, vamos lá, o TCU vai lá e faz suspensão de uma licitação. Todo mundo sabe que no Brasil, primeiro, é muito difícil não ter licitações viciadas, seja pela licitação técnica ou pela licitação que se abre mesmo, aquela que não... Porque a maioria das licitações ela já está colocada ali para as pessoas certas vencerem. Isso é uma novidade, se você não sabe, eu estou te contando. Isso acontece pelo menos há 20 anos no Brasil, desde que eu começo Ih, gente, eu perdi a concentração, achei que o doutor tinha... Pronto, voltou. Desculpa. Eu vi o Marcílio, eu achei que ele tivesse feito algum sinal. Então, a questão do sobrepreço da licitação, isso é um modus operandi há muito tempo aqui no Brasil. E a gente, para resolver isso, Serrão, de verdade, nós teríamos que ter algo que você sempre menciona nos seus comentários. Nós teríamos que ter uma reforma administrativa. Gente, olha, quando a gente fala assim, tem muita burocracia no Brasil, é fruto disso. É fruto que a parte administrativa de todos os negócios no Brasil estão amarrados, né, estão enrolados. E quando se resolve, então, trabalhar, o Ministério Público exercer o seu parquê, né, numa parte necessária, acaba vendo isso. Então, o Tribunal de Contas da União, ele seria um excelente órgão, até acho mesmo que muitas vezes ele né, por ser um braço do Legislativo, ele consegue, às vezes, dar, né, resoluções para casos que, hoje em dia, está melhor que o Judiciário. Olha aí o pessoal do Tribunal de Contas, estiver nos assistindo, vou ganhar estrelinha, mas estou falando de coração. Estou falando, eu não sei se é porque o Judiciário está muito ruim, então não fiquem tão felizes, mas é uma constatação. Paulo Guedes, ex-ministro da Economia de Bolsonaro, foi um dos nomes mais celebrados na cerimônia da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, realizada em Nova York. O economista recebeu aplausos de pé prolongados de executivos financeiros e legisladores presentes ao evento. Alexandre Betâmio, co-chefe global de investimentos do Bank of America, rompeu o protocolo para elogiar Guedes, dizendo: uma autoridade que merece nosso respeito pelo trabalho extraordinário. Mesmo com Fabrizio Bloisi, CEO da ProSUS, como ganhador do prêmio Person of the Year 2025, a homenagem mais calorosa da noite foi para o Paulo Guedes. O evento contou com a presença de pesos pesados como Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, Hugo Mota, presidente da Câmara, e o ministro dos Transportes, Renan Filho. Mostra aí como é que foi essa homenagem ao Paulo Guedes, que foi impactante. É um privilégio estarmos todos juntos nessa casa extraordinária. Mas eu queria, obviamente, meu papel é importante, nós vamos estar agora agraciando o nosso colegiado do ano,
Eu queria quebrar o protocolo. Vocês me permitirem um segundo de silêncio? Eu vou quebrar o protocolo, porque eu queria agradecer a presença de uma autoridade, com respeito a todas as autoridades aqui já anunciadas, mas tem uma autoridade que eu acho que merece nosso devido aplauso, nosso devido carinho, nosso devido respeito pelo trabalho extraordinário que ele fez para o Brasil e que está aqui com a gente hoje pela primeira vez, nosso querido ministro Paulo Guedes. Uma salva de palmas. Marcelo Marreta, será que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também conhecido como Taxade, ficou com inveja disso? Com certeza, Ciro. Gostei de poder comentar esse. É um abismo, né? Quem o PT tem? Taxade. Quem a direita tem? Quem os conservadores têm para apresentar? Paulo Guedes. Paulo Guedes provou que a competência, o compromisso com o livre mercado, está aí. Não precisa de prêmio, não. O mundo vai reconhecer quem é que faz a diferença. E nesse critério, o posto Ipiranga, que eles tanto chamavam, está aí, ó. Paulo Guedes fez a diferença. E esse reconhecimento, Serrão, que o Paulo Guedes recebeu, mostra não só que Bolsonaro estava certo quando manteve ele como ministro, mas, além disso, o caminho que ele adotou enquanto responsabilidade fiscal, as reformas, né, o respeito que ele teve com o setor produtivo, que é o que atrai investimento, que gera prosperidade. E nós, que somos conservadores, nós temos um ex-ministro da Economia que foi aplaudido de pé. Não ganhou o prêmio, mas o prêmio é apenas algo coadjuvante. Os líderes empresariais confirmaram que o valor de uma liberdade econômica é fundamental para qualquer país. Paulo Guedes é o cara, que nós podemos dizer. Agora eu fico olhando, né? Esse Haddad, né? Ele merece uma marretada. Alguém vai dizer assim, essa marreta é vermelha. É o sangue é vermelho, nós temos que dar o sangue pelo nosso país. E isso Paulo Guedes fez com muita competência. Então é mais do que merecido. Uma marretada do Haddad e um aplauso muito sincero de todo mundo para o nosso querido Paulo Guedes. Serrão. Mas tem mais um que vai merecer aí marretadas e marretadas. O Ministério da Gestão e Inovação promoveu um apagão de dados públicos ao esconder documentos que detalham convênios e repasses. A medida atinge convênios com estados, prefeituras e ONGs, incluindo repasses feitos por meio de emendas parlamentares. Flávio Dino, vai olhar isso, será? Talvez. O valor total envolvido nos repasses, agora sem transparência, chega a nada menos que 600 bilhões de reais. A pasta agora alega que seguiu um parecer da Advocacia Geral da União sobre proteção de dados pessoais, mas a própria AGU alega que o texto não justifica a retirada dos documentos. O apagão fez sumirem do sistema prestação de contas, notas fiscais, planos de trabalho e relatórios de execução. André Marcília, o que é isso? É um buraco negro no meio da administração Tupiniquim? Mais um buraco negro, né? Buraco negro também, que eu não sei se a gente pode continuar falando, segundo a Marina Silva, buraco negro é também uma forma de racismo. Mas, enfim, a gente precisa... É interessante, né, como esses pareceres, eles servem, né, Serrão, só quando importa, né? Quando importa, eles ouvem os pareceres. Quando não importa, os pareceres são inúteis. A gente tem construído no Brasil, e é preciso dizer isso, uma justiça paralela. Né? É isso, o mundo, a realidade, ela caminha numa estrada e a justiça ela caminha em paralelo, numa outra, tanto em relação aos gastos quanto em relação às decisões, e eles vão julgando essa realidade que espelha a eles mesmos e não que não é a nossa. Né? Como nós vivemos aqui como num mundo perdido, em que aqueles não têm acesso e que nós não temos acesso a eles. E a gente vai criando situações como essas. É preciso, eu tenho até dito, outro dia conversando num debate, eu comentei isso, nós precisamos fazer com que, aliás era um debate até sobre a Cracolândia aqui de São Paulo,
e que os próprios juízes aqui do TJ têm impedido que haja, por exemplo, a internação compulsória, porque o TJ aqui de São Paulo proibiu. E aí a conversa era essa. Estava até essa conversa feita com o vice-prefeito aqui de São Paulo, muito interessante, o coronel Melo Araújo, e o papo era esse: nós precisamos tirar os juízes dos gabinetes para que eles vejam a realidade prática, porque eles estão dentro dos seus gabinetes julgando algo que não é a realidade. E enquanto isso houver, enquanto isso permanecer dessa forma, não há solução, Serrão, porque o problema não é de justiça, o problema é o olhar que esses ministros têm totalmente nublado para a realidade. Odácio Bracarense, tem um detalhe que é importante. O tal sistema Transfere Gov, que substituiu a antiga plataforma Mais Brasil, foi criado para facilitar o acesso às informações sobre os repasses da União para os entes federativos e organizações da sociedade civil. Só que essa porcaria não está funcionando, né? Não, e o mais curioso dessa história é que eles falaram que estão preocupados com os dados das pessoas, os dados dos brasileiros. E ontem a gente falava aqui, Serrão, você deu aqui aquela notícia devastadora em vários estados brasileiros e que dados da população, inclusive dados biométricos, estavam sendo desviados. Se tem uma coisa que eles não têm zelo, é com os dados da população. Até porque hoje todo mundo sabe, e tem várias notícias sobre isso, que dados dos brasileiros você pode encontrar facilmente na tal Deep Web. Porque eles falam muito de controlar as redes sociais, Serrão. A preocupação é controlar as redes sociais. Mas ninguém visita esse submundo onde as facções criminosas vendem, inclusive, acesso a sistemas governamentais de segurança. Razão pela qual autoridades públicas foram monitoradas com sistemas de segurança. E eles não têm zelo nem com os dados e nem com a vida da população. E é por isso, veja a ligação, que Paulo Guedes foi tão aplaudido. Paulo Guedes, ao contrário de um liberal frio que seguia uma linha absolutamente de Chicago e que poderia lançar o Brasil na frieza do mercado, ajudou o governo Bolsonaro a criar o maior programa social da história. E no momento mais devastador do planeta no século, ele colaborou para que os brasileiros pudessem continuar se alimentando. Em pandemia, no meio da tragédia, Paulo Guedes e Bolsonaro garantiram o alimento na mesa do trabalhador. No momento de prosperidade em que a gente poderia estar cuidando da população brasileira, o governo Lula tem tirado, por meio da inflação e dos impostos, a comida do trabalhador e agora até mesmo a aposentadoria e sua privacidade, já que seus dados não têm sigilo. É isso, Serrão. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.